O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, da Bahia, afirmou ontem que o presidente Lula não vai desmembrar, não vai separar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essa possibilidade voltou a ser aventada com a saída de Flávio Dino do cargo. Ele vai assumir a condição de ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. E como essa ideia sempre existiu, ela voltou à tona lá em Brasília, mas o líder do governo já mandou muita gente tirar o cavalinho da chuva, porque tem muita gente de olho nessa divisão, esperando um ministério a mais para ser ocupado, não é, Yasmin Costa? Mas, segundo Jacques Wagner, a ideia do presidente é manter a justiça e a segurança pública debaixo do mesmo guarda-chuva, com um nome, o substituto de Flávio Dino, a ser divulgado nos próximos dias, ao que tudo indica. Bom dia, Yasmin. Bom dia para você também, Rafael, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Próximos dias, já podemos dizer que muito possivelmente no ano que vem, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, quando ele estava fazendo aquela peregrinação aqui, o tradicional beija-mãos, antes da sabatina dele para ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a dizer que o presidente Lula estava fazendo essa consulta, ainda não tinha o nome, o próprio Dino disse que não tinha sido consultado pelo presidente Lula a respeito desse nome, mas que se fosse consultado, iria sim dar ali uma opinião com relação a quem ele acharia, mas ele não quis antecipar ninguém. Há uma série de nomes ali sendo especulados, até o próprio Ricardo Capelli, que ficou ali à frente dessa questão como interventor no 8 de janeiro, até a própria deputada Gleice Hoffmann já chegou a ser levantada como um possível nome, mas quando a gente fala de pastas divididas, outro também que foi um nome levantado foi o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E sobre isso a gente também tem uma informação. O próprio Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ele na semana passada falou basicamente a respeito ali do nome de Ricardo Lewandowski e ele falou que achava que o ministro não iria aceitar, não sabia se estava rolando realmente essa especulação, mas na avaliação do Jacques Wagner, ele achava que Ricardo Lewandowski não iria aceitar. E aí começou uma espécie de desgaste, vamos dizer assim, com relação a essa informação, e o próprio Jacques Wagner chegou no ministro Ricardo Lewandowski e falou: olha, ministro, eu não embarrerei o nome do senhor, eu fiz uma colocação dizendo que eu achava que o senhor não iria aceitar, mas não foi uma coisa de botar pedra ali para o senhor não ser ministro. Ontem eles se encontraram, inclusive, na posse de Paulo Gonet, na PGR. Eu estava nessa posse, acompanhei, eles estavam ali todos num clima muito harmônico. Mas o ponto-chave é esse, né, Rafael? O Jacques Wagner disse que perguntou diretamente ao presidente da República se ele vai dividir o Ministério da Justiça, em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. E Lula já descartou essa possibilidade, disse que vai manter essas duas pastas aí como uma só, não vai criar um novo ministério no governo. E vou além, Jacques Wagner disse inclusive que Lula não pretende nomear ninguém por pressão, não é um ponto ali que pode ser trazido a questão envolvendo uma de ministra ali no Ministério da Justiça, a possibilidade de ser uma mulher também não é uma coisa que está ali no radar, porque falou-se muito de nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, então acaba que qualquer nomeação que vem agora na esteira que o presidente Lula precisa fazer, levanta-se essa bola. Mas Jacques Wagner também já disse que essa questão de pressão, questões ideológicas não devem nortear essa indicação do presidente Lula para a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o próprio Jacques Wagner também confirmou que o presidente Lula está acertando ali os detalhes para essa nomeação. Mas como a gente está na reta final, os olhos do Palácio do Planalto efetivamente, né, Rafael, estão voltados aqui para o Congresso, porque até o último dia tem trabalho por aqui, então muito possivelmente o que a gente conversa com alguns parlamentares de bastidor e até membros ali do governo, líderes do governo, é de que realmente essa nomeação para o Ministério
Superior da Justiça, a indicação deve ficar efetivamente para o ano que vem. Mas a possibilidade de separar os dois nomes, pelo menos o líder do governo aqui no Senado Federal já disse que não, vão manter 38 ministérios e não aumentar mais um, Rafael. Valeu, Yasmin. Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Nós vamos agora ouvir as análises, os comentários, as informações do Zé Maria Trindade e do Felipe Monteiro, que estão aqui com a gente. Eu quero começar com o Zé Maria Trindade para saber, Zé Maria, se essa informação divulgada pelo líder do governo, senador Jacques Wagner, é a que circula com mais força aí em Brasília, se há alguma perspectiva de anúncio do novo ou da nova ministra da Justiça e Segurança Pública, se isso acontece até o fim do ano, se o presidente vai deixar para o ano que vem. Bom dia, Zé Maria. Pois é, veja bem que a saída do Dino abriu novas estradas na política, né? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, Felipe, a saída do ministro Flávio Dino da Justiça abriu novos caminhos para a política. É impressionante, conversando com um político de lá da terra dele, do Maranhão, ele dizendo que os adversários gostaram, que a família Sarney gostou, que todo mundo gostou da saída de Dino porque abriu novos caminhos políticos, no Estado e aqui também. Veja bem que Flávio Dino, além, evidentemente, de deixar uma suplente desconhecida politicamente, nacionalmente, né, ganhou um mandato inteiro, ele abriu um espaço importante no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que acontece é o seguinte, há uma disputa dentro do próprio PT querendo ocupar esse lugar. Mas há também no Centrão pessoas tentando emplacar este importante ministério. O Ministério da Justiça é o mais antigo, criado ainda por Dom Pedro, como o Escritório de Negócios e Justiça. É por isso que o Ministério da Justiça é o primeiro ali na esplanada perto do Palácio do Planalto e nas reuniões ministeriais fica do lado direito do presidente da República. É o mais importante, tradicionalmente, Ministério do Governo. Só que é o seguinte, aqui ninguém brinca com essa história de tradicional, não. O povo aqui gosta de dinheiro, de verba. Todos correm atrás de ministério que tem verba, que executa. Este é o ministério querido, como, por exemplo, o Ministério das Cidades. Mas há uma demanda também para resolver uma epidemia nacional, a insegurança pública. A ideia de separar o Ministério da Justiça era para dar ênfase à segurança pública, né? Rafael, aconselharia o presidente Lula a não separar, trocar o nome, Ministério da Segurança Pública e Justiça, que tem agora poucos assuntos, né? É preciso dar uma ênfase muito grande. Ricardo Lewandowski é o nome cotado para o Ministério da Justiça, mas eu ousaria dizer que se nomeasse alguém ligado à segurança pública, para dar ênfase e pronto, não criar mais ministério. Tudo bem, Felipe Monteiro? Bom dia para você, bom dia, Zé Maria também. Felipe Monteiro, caso as pastas fossem divididas, teriam muita gente para assumir? Muita gente querendo assumir? Muita gente querendo assumir, né? Mas não tem nenhum sentido você dividir o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né? Colocar dois ministérios diferentes. Porque os assuntos do Ministério da Justiça são assuntos interligados um ao outro, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Ministério da Justiça tem a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, tem a Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem a Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos. Ou seja, com toda certeza, para você combater o problema da segurança pública, que é um problema que está permeando a sociedade, está cada vez mais se agravando, você precisa ter interligação entre todas essas secretarias. Ou seja, dividir o Ministério em dois, você pode acabar criando obstáculo para ter uma política de segurança pública muito mais efetiva. Então, sou completamente contrário à divisão, não é? A única razão para você dividir o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça e de Segurança Pública é para saciar a fome cada vez maior do Centrão, não é? Então, não tem nenhum sentido você ir para esse caminho. E é bom lembrar, aí eu concordo com o Zé, né, que está tendo uma briga, né, para ver quem vai assumir esse Ministério
da Justiça. O Centrão quer a vaga, o PT quer a vaga, outros partidos aliados ao Lula quer a vaga, porque, com toda certeza, nos próximos anos, o tema que vai estar em discussão em todas as eleições, tanto a do ano que vem, municipais, quanto daqui a 3 anos, as federais, vai ser o tema da segurança pública. Então, com toda certeza, o próximo ministro de Segurança Pública será uma pessoa com visibilidade no debate da política de segurança pública no Brasil. Então, é muito mais eficiente você, ao invés de discutir o Ministério, criar políticas públicas de segurança nacionais, né? É bom lembrar, por exemplo, que o PCC, antigamente, era restrito somente ao Estado de São Paulo. Hoje em dia, o PCC é uma organização que trabalha nacionalmente, inclusive globalmente. Então, a competência dos estados de criar política de segurança pública ficou muito enfraquecida por conta disso. Então, a gente tem que ter instrumentos legais e institucionais de modo a União ajudar e colaborar com os estados na luta por mais segurança pública. E isso só é feito se a gente mudar o nosso espectro atual de guerra às drogas e criar políticas públicas de segurança eficientes. Aí eu dou um palpite, José. Sabe o que eu acho? Eu acho que o PT está perdendo todas as brigas no governo, né? Quis nomear o Messias para o STF, perdeu. Quis o Bigonha para o Procuradoria-Geral da República e perdeu, né? Está perdendo todas as discussões econômicas porque o Haddad está fortalecido. Então, na minha opinião, essa vaga do Ministério da Justiça será para o PT, tanto para afagar o partido político que está sofrendo derrotas grandes dentro do governo, quanto para dar visibilidade ao Partido dos Trabalhadores nas próximas eleições.